Irmãos em Cristo, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, FABEM. Sintam-se amorosamente acolhidos pela espiritualidade e por nós. Que sejamos envolvidos em uma atmosfera de paz, amor e harmonia. Nós, que já frequentamos e estamos aqui hoje, os que estão vindo pela primeira vez, assim como os que assistirão futuramente via o canal da FABEM no YouTube. Aproveito para lembrar aos que estiverem online para deixar câmeras e microfones fechados e aos presentes para colocarem o celular no modo silencioso. E dando continuidade aos preparativos para o nosso estudo de hoje, vou convidar a nossa irmã Rita para realizar a leitura preparatória. Boa tarde a todos. O tema da leitura é ganhar. É do Evangelho de Marcos 8, capítulo 8, versículo 36. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se em despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer, procura. Que espécie de lucros almeja? A que fim se propõe em sua atividade terrestre? Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Irmãos, embalados por essas orientações recebidas, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecer por esta oportunidade que nos é concedida hoje para mais este banquete espiritual, agradecendo aos nossos mentores e pedindo para que sejam atendidos os nossos irmãos que se encontram com os nomes lá nos nossos livros de prece, dos encarnados e desencarnados. Agradecemos a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que esse evento pudesse estar sendo realizado. Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos, praticados por todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos sempre ser instrumento da tua luz, da tua paz, do teu amor, onde formos e para aqueles que de nós se aproximarem. Que assim seja. Vou aqui convidar o nosso irmão Lino
Petelinka para fazer a palestra sobre o tema A Prova da Riqueza. Irmão, seja bem-vindo, sinta-se acolhido por todos nós e, desde já, nosso agradecimento por esses ensinamentos. Obrigado pela acolhida, uma boa tarde a todos. Não fui eu que escolhi a leitura, a preparação, mas a hora que foi feita a leitura, eu falei, hoje eu estou muito bem assistido, como sempre, a gente sempre está muito bem assistido, né? O tema da riqueza me veio por conta de uma leitura que eu estava fazendo de um livro do Carby Schutel, que chama Palavras de Jesus. E também em razão de um personagem espírita muito conhecido, que teria dado origem a essa conversa, que é o Miramês. Vou falar um pouquinho dele no final. Mas lá em Evangelho de Mateus está escrito assim: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda eu vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo dedica um capítulo inteiro a esse tema, lá no capítulo 16, que fala que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon é tudo aquilo que não é de Deus, mas principalmente a riqueza, o dinheiro, que acaba desvirtuando muitos de nós. E quando me foi proposto falar sobre esse tema, eu tinha acabado de falar, de expor lá na nossa casa, na FEJOG, e estava fresquinho na memória. Passaram alguns meses, né, na FEBEM tem uma fila enorme, né? Alguém me perguntou, hoje faz tempo que você não vem? Eu falei, não, aqui é concorrido, pensa que é assim, a hora que você quer vir, você tem que vir, você tem que entrar numa fila, meses, né? Então foi por isso que eu demorei. Mas eu trouxe, então passaram aí 2 ou 3 meses, não tenho certeza, do tempo da última exposição. E ontem eu fui rever o roteiro da exposição e como é atual esse tema, né? Porque todos nós temos aí as nossas dificuldades, mas também todos nós já passamos pela riqueza, todos nós já experimentamos isso. E Kardec, quando questionava os espíritos, preparando o livro dos espíritos, ele fez uma, uma pergunta na questão 806, que é: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Lembra que nós estudamos dentro do Espiritismo as leis naturais, e uma delas, dessa lei, é a lei da igualdade. E Kardec vai lá e questiona os espíritos. Escuta, quem é que provoca essa desigualdade? E aí os espíritos respondem: não, ela é obra do homem e não é obra de Deus. Mas Kardec era insistente e continua: essa desigualdade desaparecerá um dia. E os espíritos retornam: de eterno não há senão a lei de Deus. Cada dia não havedes diminuir um pouco a pouco, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. E aí, a 807, a questão seguinte, ele volta a perguntar: que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Vejam só. Estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos a seu turno e renascerão numa existência e que sofrerão tudo o que fizerem sofrer.
não sou eu que falo, é Kardec, são os espíritos para Kardec, que nós experimentamos aquilo em que efetivamente plantamos. E se hoje nós temos um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade, ou um pouco mais ou um pouco menos de conforto, são colheitas das nossas próprias existências. Nós somos reencarnacionistas e entendemos que Deus não dá nada, não provê nada de graça. Tudo tem a sua razão de ser. E, e nós temos, sim, que dar conta de tudo que nós fizermos. E a riqueza é uma grande prova. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, com muitas marcas, eu tenho que achar, tem essa passagem que dá origem à exposição de hoje, lá no capítulo 16, como já disse. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 26, versículo 13. E aí começa a história de hoje. Então, um jovem se aproximou deles e lhe disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não direis falso testemunha, honrai o vosso pai e a vossa mãe, amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: eu tenho guardado todos esses mandamentos, e desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é bem difícil um rico entre no reino dos céus. Digo-lhes mais uma vez: é mais fácil um camelo passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Parece incrível. Fala, pô, então eu recebo um monte de recursos e vou para o inferno. Na linguagem popular, nós como espírito não sabemos se no inferno, mas vamos para o umbral? Como que é essa história? Né? Então, e que adianta eu ter recurso, ter tudo e ter uma consequência tão ruim para a minha vida? Na verdade, não é assim. Né? Nós recebemos os créditos de acordo com nossos talentos, de acordo com as nossas necessidades. E mais incrível ainda, em O Livro dos Espíritos, nas questões 814 e 816, diz lá, com todas as letras, que quem escolhe somos nós. Eu tenho uma amiga, ela é engenheira e uma perita muito querida, que fala assim: eu não lembro de ter assinado esse contratinho, mas vejam só, o título do capítulo, também dentro da lei da igualdade, aquele capítulo que a gente estava falando, é Provas da Riqueza e da Miséria. Questão 814. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Essa é uma questão, nós já sabemos, que sempre perseguiu a humanidade, todos nós questionamos isso. Eu já falei aqui uma vez, aliás, eu falei várias vezes, mas uma das vezes eu tenho certeza que eu contei um pouquinho da minha história. Eu sou filho de operário, nós morávamos no bairro lá na periferia, e tínhamos uma família muito grande, nós somos 7 irmãos, nunca nos faltou nada, graças a Deus, nunca. Mas nós tínhamos recursos escassos, né? Às vezes você queria uma coisa e não tinha. Quando não sei se eu contei aqui, lembro uma blusa, uma jaqueta de couro que teve lá, que nós somos
4 irmãos, né? Os 4 usaram a jaqueta. Passava de um para o outro, de um para o outro, e não sei o fim que teve, porque roupa de couro não acaba. Enfim, mas isso nunca nos fez maus ou querendo desviar do caminho. Ao contrário, a minha mãe, que agora já está na pátria celestial, falava sempre: meu filho, tudo tem seu tempo, dê o seu tempo para tudo e tudo vai passar. E aí, quando eu chego na doutrina espírita, eu encontro essa expressão de novo: tudo isso passará, e passa mesmo. Mas, voltando à questão, à pergunta de Kardec aqui, por que então uns têm muitos, outros têm poucos? E essa questão da divisão dos bens da terra já me fez, inclusive, vacilar minha fé com Deus, né? E não era só comigo, não, porque eu sempre tive boa saúde, graças a Deus, mas eu via aquelas pessoas doentes, né? Por que doença, né? Eu via criança nascer doente, ouvia. Eu tive um vizinho, acho que eu até falei dele, do seu Mateus, que um homem bom, de repente, apareceu com um câncer que, aquele tempo, 50 e tantos anos atrás, era mal conhecido ainda, e morreu de uma hora para outra. Não é bom, né? Como é que está essa história? E a questão dos bens também. Por que que o meu vizinho tem carro e televisão? Eu não tenho a televisão, né? Por que que eu não tenho televisão em casa e fulano tem televisão? E todas essas questões eram colocadas por mim, e tenho certeza que por muita gente. E é colocado principalmente por quem tem pouco, por quem passa por privação, tem necessidade dos porquês. E aí, os espíritos respondem a Kardec: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, saber que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. E aí volta minha amiga Vânia, que falava assim: eu não assinei, não lembro de ter assinado esse contratinho lá no céu, né? Ela falava contrato. E a verdade, a gente que lê as obras de André Luiz, as obras espíritas, sabe que toda encarnação tem um planejamento, né? A vida que nós vamos ter, o sexo que vamos escolher, o país que vamos viver, as pessoas que vamos encontrar pelo caminho para fazer parte da nossa história, a profissão, muitas vezes, tudo é programado. Deus não pega, lança um filho lá e fala assim: ó, vai lá e se vira, agora é com você. Não. Todos nós somos amparados, na nossa família, na nossa profissão, na nossa responsabilidade, tudo, e as nossas obrigações. E Kardec continua: olha só, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A infelicidade ou a fortuna? Bom, ele já começa aqui tratando que quem tem pobreza, dificuldade financeira é infeliz, né? Olha só, a infelicidade ou a fortuna? E os espíritos respondem: tanto uma como outra são. A miséria provoca o murmúrio. E aqui tem uma nota: queixas e lamentações contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. E aí ele continua, no 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe ele também de maiores meios para fazer o bem? E aí Kardec continua: é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante para ele. Então, eu já fiz esse estudo algumas vezes e quando eu fiz a série das leis naturais lá no estudo da nossa casa, voltando a essa lei da igualdade, inclusive com base no ESG, né, porque o ESG tem um capítulo que trata desse tema, a gente percebe que existe, na verdade, todo um planejamento para a riqueza. Deus concentra os valores, os recursos, para que ele possa ser bem distribuído. Por exemplo, uma construtora
não teria o recurso suficiente para construir um prédio e habitar muitas pessoas. O empresário não teria o recurso necessário para construir uma fábrica e arrumar novos empregos. Um milionário não poderia ter recursos para produzir novos meios de transportes, né? E eu fico pensando, esse músico aqui, esse rapaz que está hoje o homem mais rico do mundo, por que será que Deus concedeu toda essa riqueza na mão dele? Se não para impulsionar a humanidade. E esses dias, vendo um vídeo dele no YouTube, eu percebi que ele usa uma camiseta de malha e uma calça jeans em todo lugar que vai. A mesma, muda a cor, muda alguma coisa, mas é o mesmo padrão. Não liga para nada de luxo, vive de uma maneira simples. E aí a gente não está pensando, né? E a gente que tem conhecimento espírita, esse moço é um missionário. Esse moço, esse moço é um missionário. Ele veio com um propósito de desenvolver a humanidade. Não tenho dúvida nenhuma. E aí, vou falar o seguinte: um cidadão desse que vem, que concentra, se você vê como a fortuna dele foi fazendo, foi formando, quem que concentrou tudo aquilo ali na mão dele? Se não for, é o destino, a casualidade, Renato. Deus é que provê as pessoas. E como nós sabemos, alguns missionários vêm, cumprem sua missão e voltam. E nós sabemos, a doutrina espírita fala, que há missionários que a gente não conhece, mas que passam pela terra e faz um bem enorme para um monte de gente e ninguém fica sabendo, passa desconhecido. Um empresário que montou uma empresa, fechou a empresa, foi embora, ou alguém que traz da filantropia uma, é, um, uma razão de viver, né? E às vezes pessoas que têm a riqueza, mas compartilha aquilo lá com um monte de pessoas, faz muito bem. E quando eu falei da lei da igualdade lá, eu me lembro de uma questão, se o homem poderia fazer uso da riqueza, se ele é beneficiário. Por exemplo, eu tenho uma indústria, estou indo muito bem, meu produto tem uma aceitação no mercado, e aí eu consigo recursos para comprar um avião. Eu posso usar o avião? Posso. E a doutrina espírita fala que o homem tem liberdade para usar os bens, se todos os bens lhe são possíveis, desde que na sua aquisição não prejudique ninguém. Então, se alguém consegue, conquista algum conforto, alguma condição melhor, sem ferir a ninguém, ele também não feriu a lei de Deus. Mesmo usufruindo. Falar, mas aquele cidadão lá, olha só, ostenta, vive. Se ele desfruta do que tem e reparte também, ele também não vai ficar prejudicado por isso. Kardec, no comentário da questão 816, diz o seguinte: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são prova tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigação a cumprir. E maiores são os meios para fazer o bem ou o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que os ligam à matéria e os afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu acho que esse comentário de Kardec, ele resume, nós poderíamos fechar nossa exposição aqui, porque a riqueza é uma prova tão difícil quanto a pobreza, mas tudo nos leva a acreditar nós estamos falando, que a pobreza, a miséria, as dificuldades nos exige só uma questão, só resignação.
Porque se você pensar bem, às vezes as pessoas não têm condição de mudar do status social. Quando eu estava estudando sociologia lá na faculdade, o meu professor falava da estratificação social, como que a sociedade se muda, como que as pessoas, há o movimento ascendente e, e horizontal, tudo. E eu me lembro de uma coisa que meu pai falava com essa questão semi-analfabeto, estudou acho que até o quarto, semi-analfabeto não, semi-alfabetizado, estudou até o quarto ano. Ele falava para os 7 filhos: a única coisa que pode mudar a vida de vocês é o estudo. Se alguém quiser estudar, ele usava uma expressão: vou fazer das tripas do coração para que todos tenham estudo. E todos nós estudamos. Economia, direito, jornalismo, agronomia, eu não me lembro, psicologia, minha irmã começou e não terminou, mas todos nós chegamos à universidade. Só teve uma que não ficou, que casou-se mais cedo e naquele tempo as mulheres casavam e abandonavam a carreira profissional. Mas essas lições que o Espiritismo nos traz faz um pouco a gente compreender a chamada questão social. Porque a questão social ela não só envolve a questão financeira, envolve muito mais, envolve o mérito, envolve a situação de cada um. E aí eu trouxe uma leitura aqui, uma questão sobre a pobreza. Olha que história legal. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre e não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos elegis em juízes frequentemente severos, sem vos perguntar se estarias satisfeito com que eu fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazia ao menos, mas fazei largamente, para que é da caridade material, para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados num saco em cada um as suas boas ações, e na sua morte serão pesados esse saco. Quando 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino, que se via através deles as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, não tinha quase nada para partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se muito leve e o pequeno fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Eu imagino aqui que seja aquela balança de 2 pesos, botava 1 quilo aqui e a mercadoria aqui. Ali colocaram os 2 pesos. Houve o desequilíbrio. E o que aconteceu, afinal de contas? Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para que seu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, além disso, dando não te privaste de nada. Vai para a esquerda e sejais satisfeito com a esmola, com a esmola que lhe seja contada ainda de alguma pequena coisa. Depois disse Deus ao pobre: deste muito pouco, meu amigo, mas cada uma das esmolas e das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti.
Se não deste mola ou fizeste a caridade, e não há melhor, e não há de melhor, fizeste caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações, passa à direita e vai receber a sua recompensa. Na Bíblia, em todo o Evangelho, tem a questão da esquerda é o lado ruim e a direita é o lado bom, né? Não sei, lá na Bíblia já tinha isso, não estou falando, não tem nada, nenhuma conotação aqui. Mas o que acontece aqui é o seguinte: Deus vai ver tudo que nós fizemos, não é pela quantidade de bens que nós temos, rico ou pobre, forte, fraco, é, vai fazer pelo que nós fizemos, pelo nosso semelhante. E nós já sabemos que a doutrina espírita proclama a expressão fora da caridade não há salvação. E eu ontem, preparando aqui, falei, vou falar de novo fora a caridade e salvação. Esse é um tema tão caro à doutrina espírita e não é demais repetir, né? É uma palavra de Paulo que vale a pena repetir em cada momento, e eu vou lembrar aqui um pedacinho só, o que Paulo nos disse sobre isso. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e nos céus. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão diante do Senhor, encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida e conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra será gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passa à direita, vós, os benditos do meu Pai. Então a caridade, ela tem tudo a ver com essa questão. Muitas vezes as pessoas acham que porque não tem recurso, não é rico, não pode fazer. Eu cheguei aqui, eu botei o nome ali, ó. Aqui lá. Não detenhas diante da oportunidade de servir. E eu vou fazer, eu me senti muito mal. Eu estava vindo, descendo ali, tinha um senhor carregando várias sacolas de compra. Diminuí a velocidade, mas não parei para descer, né? Possivelmente ele vai morar numa dessas casas. E aí eu falei, hoje eu perdi um ponto. Perdi muito, porque eu estava sozinho no carro, poderia ter dado a carona para ele. E aí vinha atrás de mim um outro carro. Eu ainda olhei e falei, será que o outro carro vai parar? Não vi. Mas aquela frase hoje me marcou. Não perca a oportunidade de servir. Isso é muito grande. E eu falei, eu vou falar da experiência que eu tive hoje e quanto eu me senti. E a última ponto que eu quero destacar hoje está no capítulo 26 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. É o último tópico que eu vou abordar, depois só vou contar a historinha do milanês. Se a riqueza devesse ser obstáculo absoluta à salvação daqueles que possuem, assim como poderia inferir a certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns instrumentos de perdição, sem recursos, sem recursos, pensamento que repugna a razão. Então, não é porque algumas pessoas têm riqueza, têm fortuna, ou nós que tenhamos uma condição melhor já adquirida durante a vida, é que estamos perdidos, não. E porque não haveria razão de ser.
Se toda pessoa que tivesse recurso fosse conduzido ao inferno, e tivesse que recomeçar em situação muito ruim aqui, Deus não seria justo. E a justiça divina é a coisa mais perfeita que tem. E aí, essa palavra nos conforta, principalmente alguém que já conquistou alguma coisa dentro da estratificação social. Fala, Lino, você fala isso porque você já está bem de vida, está concluindo aí a sua existência de uma forma legal, mas não é isso não. Se olhar toda a trajetória de vida minha e ver toda a trajetória, vai ser verificado que cada dia é uma conquista. E se Deus abençoa, é uma expressão que nós temos lá em casa, se Deus abençoa é porque está tudo bem. Porque quando as coisas começam a patinar, começam a dar errado, é a hora de verificar o que está acontecendo. Mas aí nós caímos naquele outro conceito do Espiritismo também, expiação ou provas. Eu estou passando por expiação por erros que eu cometi no passado, nessa vida, ou estou passando por situações para o meu crescimento espiritual, para eu poder seguir à frente? Nós nunca vamos saber. Só a hora que voltarmos para casa, que chegar lá e alguém nos receber, olha, parabéns, você foi resignada nas suas dificuldades, nas suas provas. Parabéns, você cumpriu muito bem com os talentos que nos foram dados. Talento da riqueza, o talento do conhecimento, o talento do amor, tudo. Então, continuando aqui a leitura do capítulo 7, Deus não seria bom. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Então é por isso. Porque se desenvolve o orgulho, a sensualidade, se desenvolve todas as tentações que o homem tem pelos recursos que dispõe, então realmente é muito difícil, porque é muito duro vencer as coisas da vida. Continuando aqui ainda, produz uma tal vertigem que frequentemente, vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Então, isso é muito importante. Às vezes, pessoas, e no Brasil tem muito isso, pessoas que saíram de lares humildes até chegar a empresário de sucesso. Quem não conhece a história do seu Zé, que abriu um barzinho, começou a vender algumas coisas, aumentou para um armazém, virou um supermercadista, virou um dono de um supermercado enorme. Lá em Bauru, nós temos uma família de libanês e ele coloca no supermercado dele lá, numa parede bem grande, a primeira venda, a segunda, o primeiro supermercado, tem uma rede enorme. E com muito orgulho. O que é isso? Agora, por causa disso, o seu José, que é o nome dele, vai para o inferno? Não. Vai para onde ele tiver direito de ir. Então, continuando aqui, aqueles que o dotaram e aqueles que, esquecendo aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se-ão insensíveis e egoístas, e vão. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que se torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação na mão daqueles que se sabe servir. Como certos venenos podem desenvolver a saúde e se são empregados com propósito de discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou
sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é obstáculo à salvação. Este jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado os mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia além do sacrifício. A leitura é longa, esse capítulo. Eu recomendo depois que alguém veja, que é muito bacana essa história. De que jovem nós estamos falando? Nós estamos falando de Miramês. Miramês, hoje, é uma figura respeitada no meio espírita, e tem duas obras dele como muito, muito importantes. A primeira é o livro Maria de Nazaré. Quem lê, volta lá para a Palestina, vive tudo o que se passou, é maravilhoso. E o outro livro, não menos importante, é Filosofia Espírita. Miramês comenta, pergunta por pergunta, trazendo uma relação com o Evangelho e às vezes com a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, de tudo o que tem aqui em O Livro dos Espíritos. Sabe quantos séculos ele demorou? 16 séculos. 16. Em 1648, eu encontrei essa história na internet, e como o site é respeitável, eu vou reproduzir aqui. Em 1648, um jovem chamado Fernando Ovideu veio para a América e deixou lá a sua fortuna, já era muito rico na Espanha, a sua fortuna para ser administrada. Quando chegou aqui, ele se encantou com a nova terra e ele veio para conhecer, tinha recurso e pretendia logo voltar, deixou um procurador, um administrador lá para cuidar de seus negócios. Só que quando ele chegou aqui, ele se encantou com a terra e não quis voltar. E aí, vou ler o que tem no site. Os índios e os escravos já eram sua família, e na volta à Espanha já não era o seu desejo. Meditando sobre o seu retorno ao país natal, ele sente uma voz suave dentro da sua consciência que diz: vai, vende tudo e distribui. Surpreso, sentia que aquela voz era conhecida, mas de onde? E a voz interna continuou: Fernando, pode vender tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre as necessidades da tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado das suas mãos operosas, do tesouro armazenado no coração e da tua presença confortadora. Segundo seguindo a sua consciência, o nobre espanhol envia uma procuração a amigos de confiança na Espanha, autorizando a vender os seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores. 16 séculos. Quanto tempo nós vamos demorar também? E olha, uma coisa que a gente ouve em todo lugar é a questão da presença de Jesus, né? As pessoas ficavam simplesmente fascinadas. Quem conhece Jesus jamais esquecia os livros, as histórias, os romances, né? Emmanuel, né? A história de Emmanuel é maravilhosa. Emmanuel, a primeira vez que esteve com Jesus, também manteve-se orgulhoso. Embora tenha caído de joelho agora que ele apareceu, quando Jesus convidou para seguir, ele ainda, como senador, não teve coragem naquele momento. E agora, olha o resultado da sua obra dentro da doutrina espírita que veio a fazer. Mas quem tinha contato com Jesus, esquece. E esse jovem demorou um pouco mais, mas concluiu a sua história. E hoje ele segue na doutrina espírita,
trazendo para nós todo esse conhecimento. E eu vou fazer uma pequena leitura da prova da riqueza que eu tirei lá do livro de Carbal Schutter, o nome dele é difícil de falar, e diz: a opulência tem suas virtudes, os seus feitos gloriosos, mas são grandes os escolhos do que se acham na opulência. Espíritos predestinados, talvez para concorrerem com maior soma de benefícios para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos, eles, as mais das vezes, se esquecem da missão que vieram desempenhar. O orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos servis, que não conhecem outro Deus do que o ouro, tem transviado muitas almas, conduzindo-as às rudes e penosas provações, pelo mau emprego da fortuna que o Criador lhes concedeu para o seu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento de seus semelhantes. O homem rico tem mais dificuldades de vencer que o pobre, além de tratar de si e de seus, além de procurar manter as exigências sociais, além de estudar, e estudar muito porque dispõe mais tempo do que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo as necessidades do corpo, quer ensinando os ignorantes, dirigindo a todos palavras de conforto, de coragem e de resignação. Deus não condena a riqueza e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil, disse Jesus, passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. Esta sentença do mestre vem em apoio das provas por que passam aqueles que pediram bens de fortuna para lhes oferecer ocasião de mais benefícios prestarem ao próximo e, portanto, progredirem mais rapidamente. E basta ler O Céu e o Inferno de Allan Kardec, a comunicação do espírito da Condessa Paula, desencarnada em 1851, para ver que o dinheiro também um poderoso auxiliar para conquistarmos a fortuna imperecível que os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não consome. Aqueles que pediram pobreza porque não se julgaram à altura de desempenhar os deveres impostos pela riqueza, devem manter a coragem e resignação, pois a verdadeira fortuna é aquela que nos proporciona as virtudes para que praticamos e das quais nos cercamos. Aos ricos, repetimos um trecho da comunicação da Condessa Paula. E vós, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurei antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios de Todo-Poderoso. Gratidão por terem me ouvido. Espero que possa ter colaborado um pouquinho com o esclarecimento. Numa outra oportunidade, talvez eu venha falar sobre a pobreza ou a miséria. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa que é a mais difícil de todas as provas. Obrigado pela atenção. Irmãos, os ensinamentos de hoje nos trazem algumas reflexões e alguns entendimentos. Primeiro, de que tanto a riqueza quanto a pobreza, ela é necessária para a nossa evolução. Então, todos nós vamos ser ricos e pobres, né? Durante nossas reencarnações. Uma coisa que fica bem clara para a gente é que não é ser rico, não é pecado. O problema é como a gente ganha, né, adquire essa riqueza e como a gente utiliza essa riqueza, né? Então, eu agradeço aqui ao Lino, em nome da FABEM, né, por ter aceitado o convite, estar aqui hoje conosco aqui, nos dando essa valorosa contribuição nesta tarde de sábado, um estudo sobre a riqueza, né, a prova da riqueza. E agradecer também a todos, à espiritualidade amiga, aos mentores da FABEM, que sempre nos acolhem, fraterna e amorosamente. E convidar o nosso amigo Lino
para que, se ele assim desejar, ficar aqui conosco, né, para o momento do passe. E eu convido agora a nossa irmã Rita para realizar a nossa prece de encerramento. Queremos agradecer a essa palestra que nos traz, né? São coisas que já conhecemos, que já sabemos, mas que precisamos sempre recordar. De encarnações e encarnações, sabemos o que é pobreza, sabemos o que é riqueza. Agora, devemos raciocinar o que fazemos e o que já fizemos com esses dons que recebemos, né? Se o multiplicamos ou se o guardamos. É nisso que devemos nos concentrar. E entender que seja qual seja a nossa condição, pouco dinheiro, muito dinheiro, o que estamos fazendo com esse instrumento? Porque o dinheiro nada mais é do que um instrumento, de que uma energia. O dinheiro em si não é nada. O que fazemos com ele é o que interessa. Ou o que fazemos na ausência dele também é o que interessa. Então, Senhor Jesus, agradeçamos todos os dias as benesses. E eu digo aqui benesse com as riquezas e com as dificuldades. Porque as dificuldades nos faz querer ultrapassar e desenvolver os nossos talentos. As dificuldades, elas são oportunidades de nos desenvolvermos. Os talentos, eles estão em nós, mas eles precisam ser desenvolvidos. Eles são presentes de Deus, estão aqui para serem despertados. E às vezes precisamos da dificuldade. E a facilidade do dinheiro também é uma oportunidade de desenvolvermos outros talentos. Então, temos que, numa condição ou em outra, nos descobrirmos, nos desenvolvermos, nos buscarmos, nos conhecermos, para entender por que tal condição me foi apresentada nessa vida. Porque eu vim com essa possibilidade ou com esta. Aliás, não tem possibilidade e impossibilidade. Tudo é uma possibilidade de crescimento e de evolução. Agradeço a todos. Pedimos a Jesus que abençoe a todos que aqui estão, a todos que estão lá no Zoom, nos acompanhando, a todos que não puderam estar e a todas as pessoas desse mundo que precisam de ajuda material e espiritual. Agradeço desde já e que Jesus nos abençoe.